Esse é o programa Oriente-se. Você escolheu a informação, então optou pela melhor parte e essa melhor parte não lhe será tirada. No programa de hoje nós estamos falando sobre arrependimento. Arrependimento é um tema complicado e quando esse arrependimento ainda se trata dos últimos momentos de vida. É possível fazer um programa descontraído, alegre, sobre esse tema tão importante que fala da vida da gente? Para isso, nós trouxemos a doutora Ana Regina Borges Silva, que é enfermeira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, boa noite, um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos aqui também a doutora Vera Lúcia Rezende, que é psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, igualmente. Ele que ainda não chegou, mas é o padre Norberto Toledo Bonfim, está chegando, não se preocupe, o padre vai participar. E como primeiro tema da nossa pauta, nós vamos falar sobre se eu gostaria, o primeiro arrependimento, né? Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse? Pergunta difícil, né? Acompanhe o VT com a gente. Em algum momento da sua vida, você pensou em voltar atrás e mudar alguma coisa? O que você mudaria? Você acha que escolheu o caminho certo? Fez o que queria fazer? Disse o que queria dizer? Do que você se arrepende? Como eu gostaria de ter feito tanta coisa que agora, viajar, curtir mais assim a juventude, que eu não saía de dentro de casa, sabe? E também dar mais amor para minha mãe. Ela já se foi, está no céu. Que Deus a tenha no céu. Então eu podia ter amado mais ela, ter dado mais atenção para ela. Eu achava que tudo que ela fazia não era o suficiente. Então hoje eu me arrependo nessa parte. Algo que marcou muito na minha vida foi quando eu deixei a cidade onde eu morava, em Belém do Pará. Me arrependo demais, porque eu amava aquela cidade. Se eu pudesse, eu voltaria atrás, com certeza. Eu tinha uma casa, entendeu? Eu tinha uma casa, num lugar muito distante, né? E eu vendi ela. Então eu me arrependi até hoje, eu falo que aquela é minha casa. Um curso, a minha irmã insistiu bastante porque ela queria que eu fizesse. Até trabalho na mesma área que ela por causa disso. Não era aquele curso que eu queria fazer no momento. Eu estava querendo fazer um outro tipo de curso para entrar em outra profissão. Mas acabei cedendo tanto ela pedir, vamos fazer, eu acabei fazendo com ela. Não me arrependo de ter feito, mas sim me arrependi da situação naquele momento. Seria um sonho que eu tive de infância, né? Que na época eu ainda jogo futebol, né? Eu sempre joguei futebol. E eu tive oportunidade na época de partir para o lado profissional, mas acho que um vacilo meu, né? Bom, eu já vou passar para as minhas convidadas. E aí? É preciso também lembrar, né, que esse tema ele é um tema de uma enfermeira, sua colega de profissão, uma enfermeira australiana, Sim. que fala sobre os 5 maiores arrependimentos de pacientes em estágio terminal. E como primeiro arrependimento, fala aqui sobre se eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. É possível chegar a essa conclusão? Eu acredito que sim, né? Nesse tempo que eu, na minha profissão, na minha experiência enquanto enfermeira e professora de enfermagem, eu trabalho com mulheres com câncer de mama ou câncer ginecológico, né? O câncer de vulva, de colo de útero. E quando a doença está em estágio terminal, a mulher pode ter esse tipo de arrependimento. Né? Porque até tem um preconceito aí de gênero. A mulher muitas vezes segue a vida que a família traçou para ela. Ela teve que abrir mão para a criação de filhos, né? O casamento. Então isso pode acontecer sim, também no nosso país. O arrependimento de ter vivido uma vida que não era a vida que você desejava. Doutora Vera Lúcia, é doído, né? Chegar a essa conclusão num estágio tão importante da vida, né? É muito doído. E
acho que assim a questão da morte, né, que ela é sentida como um limite, como uma impossibilidade, e é o que faz muitas vezes as pessoas, ou seja, nós não conseguimos pensar muitas vezes, não conseguimos nos arrepender muitas vezes, se não estamos às vezes diante de uma situação que nos coloca desafios realmente, né? São situações assim que faz a gente parar para pensar. E a senhora, enquanto psicóloga, ainda tem o desafio de ser um trampolim para que o paciente ainda consiga chegar a esse nível de reflexão, não é isso? Isso. Pensando sobre, eu acho que é muito dolorido, né? Poder viver. E isso acontece quando a vida não é vivida com intensidade, ou seja, quando a gente vai abrindo mão aos poucos, né? Sem perceber muito bem, né, o que está acontecendo, aquilo que nós somos, a nossa essência, os nossos gestos mais espontâneos ao longo da vida, né? Então, imagina, né? Você vai abrindo mão, você faz escolhas que não têm a ver com a sua necessidade, né? Achando que isso pode trazer algum tipo de benefício, algum tipo de ganho, e esse vazio só vai aumentando, né? Esse vazio vai de forma crescente. Então, num determinado momento, e acho que nós temos vários momentos ao longo da vida, né? Onde nós podemos fazer assim uma reflexão realmente. Eu acho que o ser humano não consegue pensar se ele não está vivendo algum tipo de falta, se ele não está vivendo algum tipo de... É mais difícil, né? Quando nós estamos satisfeitos, completos, né? Normalmente nós não paramos muito para pensar. E num momento como esse em que o chão cessa, isso, vem uma outra realidade. É a grande questão, né? Ou seja, deixar tudo para o fim não é muito bom. A gente tem que ir fazendo isso ao longo da vida e ao longo das situações. Aproveitar para crescer realmente com as experiências, porque eu acho que cada perda, cada situação que nos impõe é também uma oportunidade de crescimento, de avançar, de você se desenvolver, ampliar o seu mundo interno, os seus aspectos psíquicos, existenciais, fortalecer a sua existência, né? Aquilo que é essencial, que é seu, né? Que é o seu traço genuíno, né? Para que a gente, ao final, vamos dizer assim, tenhamos realmente onde nos sustentarmos, né? Com consistência, porque eu acho que isso acontece quando há uma falta desse sentimento de existir, de ter existido, isso que ela coloca, né? Ou seja, quando eu vivo em função de uma expectativa do mundo, do objeto, do outro, né? E abrindo mão de aspectos que são muito essenciais. Agora, a doutora Ana, foi colocado com muita propriedade e você que trata também essa questão mais direcionada a mulheres, né? Isso então é visto de uma maneira muito mais intensa, né? A natureza da mulher é mais intensa para esse tipo de situação. Eu não sei, porque a mulher, ela sofre ao longo, desde a criação, né? Desde pequena. Muitas vezes ela ainda é levada a ter uma vida que a família escolheu e ela vai abrindo mão. Então, eu tenho me lembrado aqui de casos de pacientes que tiveram que adiar projetos, ou de estudo, ou de filhos, né? De casamento, casou ou não casou, ou não era aquilo naquele momento, e ela fez. Só que depois ela começa, na época que se aproxima a morte, isso começa a vir muito forte. Porque já no diagnóstico, já na doença, né? A doença já balança a estrutura, como a Vera bem colocou. Então ela já começa a sentir, meu Deus, estou perto, posso morrer. Essa doença pode me levar à morte. E eu não fiz o que eu queria. Ou eu adiei, e muitas vezes quando eu adiei, não houve mais tempo de rever, né? Então adiei o projeto de ser mãe. E agora não tenho mais como ser mãe.
É importante que se diga, né? Isso numa geração hoje, né? Que se fala tem muito poucos filhos, né? filhos, Ou exato. nenhum filho, ou poucos filhos. Então, é uma geração que no futuro talvez possa se arrepender de não ter tido essa experiência de ser mãe, de ser pai, né? A minha experiência é mais com mulheres, mas com os homens, provavelmente, também pode existir um outro tipo de arrependimento. A mulher que nessa geração agora trabalhou muito, né? Acumula a função ainda de dona de casa, de gerente do lar, mas também de profissional, esposa. Então, é uma carga de trabalho muito grande, uma sobrecarga de trabalho, e muitas vezes você vai abrindo mão de outras coisas. Ou do lazer, ou do prazer de passear com o filho num final de semana para poder estudar, para poder dar conta, às vezes, da casa. E isso pode realmente ter um arrependimento no momento da morte. Não tenha dúvida. Seu consultório deve estar recheado, né, de casos como esse, assim, de pacientes que já encontram uma evasão de papéis, né? Não sabe identificar ao certo qual é o seu papel. No futuro é difícil até se arrepender com essa realidade, a senhora não acha? Na verdade, eu falo de um papel que eu não vivi, mas que papel era esse? O que de fato eu queria? Já não há essa dúvida também de qual é o meu papel, quem eu sou, o que eu devo fazer? Sem dúvida. Eu acho que ter algum tipo de desejo de ao encontro, né? De buscar isso já é um caminho, né? Quando você começa a querer ver quem sou eu se desmisturando um pouco do outro, né? Então, essa possibilidade de saber, de ir ao encontro de si mesmo, daquelas questões que são essenciais para você, eu acho que é o primeiro passo. Que é difícil. Que é difícil, né? Para se aprofundar realmente nisso, né? Então, é muito fácil ver a casa do outro, a realidade do outro, mas olhar para as suas dores sempre é muito complexo, né? Sim, sim. Né? Eu também trabalho com mulheres, né? no CAISM, né? Que são mulheres com câncer, e às vezes quando a doença atravessa junto, então o medo de olhar para si às vezes é ainda maior, porque você já está lidando com uma doença, né? Que traz uma série de tratamentos que são agressivos, e ter que se olhar também nessa fase, às vezes vem um pouco a questão assim, por fora estou machucada e por dentro, como será que eu vou estar? Né? Aparecem resistências também, mas que podem ser transpostas, né? E que, em geral, são transpostas. Né? E o benefício é muito grande, né? Sim, se transpor esse tipo de situação. A pergunta agora para as duas, né? Que uma nota de bastidor é que eu conversava com elas há pouco e elas são amigas de profissão também. Sim. Refletir toda essa questão da morte, doença em estado terminal, de alguma forma ajuda vocês também a encontrarem esse lado mais introspectivo, a analisar a vida, a rever mesmo processos e em que fase da vida eu estou? Isso também é muito bom, né, para o profissional que atua nessa área. Eu acho que a gente aprende muito, né? Com as pacientes, com as famílias, conosco, uma troca, porque nós também somos mulheres, cuidando de mulher e em coisas de mulher, né? E também sofremos toda a influência dessa nova geração, da liberação feminina, dos novos papéis. E você, o fato de você trabalhar com esse tipo de paciente, não quer dizer que você está imune, que você também não possa ter um câncer, sim. Né? Também possa se ver de frente com os projetos que você adiou, com as coisas que você deixou para resolver amanhã. E eu acho que a gente aprende muito, aprende a viver, a tentar viver de uma forma diferente. Porque, quando a Vera estava falando essa coisa de se separar do outro, as pessoas crescem acreditando que precisam, para serem aceitas, né? Precisa do outro para ser feliz, né? Eu não consigo ser feliz se eu não tiver aquele marido maravilhoso, tem que ser aquela pessoa. E tudo idealizado, é uma coisa idealizada, né? E você também, essa via de mão dupla o tempo inteiro, acaba descobrindo até arrependimentos pessoais diante de uma realidade que o paciente está vivendo? Eu acho que a experiência, assim, de acompanhar, né, de acompanhar um outro ser humano, né, que está atravessando
talvez uma fase, um momento mais crucial, né? Eu acho que é impossível a gente não ter um novo olhar, um outro olhar, depois de uma experiência como essa, né? Eu acho que os pacientes nos ensinam muito, eu acho que a gente aprende muito, muito mais até, né? E sentir que nós somos limitados, que nós somos frágeis, né? Que isso acontece, né? Que a morte existe. Isso nos traz uma dimensão, né? Muito diferente como ser humano, eu acho, né? Em alguns momentos até patologicamente, porque a gente também tem que saber se distanciar um pouquinho disso, porque você fica contaminado com esse olhar, né? O medo da doença, o medo da morte também é algo que todos os profissionais e os familiares que muitas vezes estão lidando também atravessam, né? Existe uma sobrecarga que vem disso, né? Mas também vem o crescimento, né? Você passa a apreciar de uma forma diferente, sabendo que tem um tempo, né? Isso traz um sabor, vamos dizer assim, diferente, né? E mesmo não fazendo parte da nossa cultura, né? Lidar com a morte é sim lidar com a vida, não é isso? É você refletir o seu dia a dia de uma maneira mais própria, concreta. O grande paradoxo é esse, né? Porque está mais vivo quem sabe da sua própria morte, quem consegue pensar na sua própria morte, né? Eu me lembro de algumas frases de pacientes assim, onde elas retratam isso, né? Ou seja, elas se sentem em alguns momentos mais inteiras, mais vivas, mais se apropriando da própria existência, porque elas têm um tempo naquele momento, né? E às vezes olhando até para o profissional apressado, cansado, estando lá junto com ela, né, de alguma forma internado, mas não podendo às vezes se apropriar, né, do seu tempo. Né? Entendi. Isso é bem interessante, né? Porque não só olhar para a vida do outro, mas a gente tem que ter noção de também estar sendo olhado o dia inteiro, né? E quem já está com essa ideia da finitude bem arraigada, já tem essa noção maior de percepção da realidade. Isso ajuda no nosso cotidiano. Isso. Né? Elas entram numa outra dimensão de tempo, que é diferente da nossa, né? O fato mudou, né? A própria identidade também muda, né? E às vezes a gente vai levando o nosso referencial e temos que parar para entender o referencial que eles estão vivendo naquele momento, que é diferente. Às vezes, as circunstâncias que estão resumidas num quarto, né? O momento em que alguém pode entrar e falar alguma coisa ou que elas vão receber uma visita, pode ser a coisa mais importante para elas, né? Algo que vai trazer um alívio, né? E isso é diferente, às vezes, da nossa expectativa, que às vezes a gente acha que nós precisamos de grandes acontecimentos para tirá-los daquela angústia. De fato, e isso nos remete a várias situações do cotidiano, né, em que a gente acaba achando que sempre vai ter um tempo a mais, e não vive aquele momento com intensidade, não envolve as pessoas, não encanta as pessoas. E esse é o papel do Oriente-se. O Oriente-se é esse programa de entretenimento e informação, tudo no mesmo pacote, tudo na mesma embalagem, para você que está aí em casa. Ó, eu vou dar uma dica. Eu fiz o convite para que você, hoje só está liberado, tá? Ia jantar, então senta no sofá, na sala, assiste o Oriente-se jantando. Já acabou? Então vai lá na cozinha, deixa a louça, porque agora é o nosso intervalo, tá? O primeiro intervalo do Oriente. Se eu estou aprendendo muito aqui, imagina você que está aí de casa, que está podendo ver com uma percepção ainda maior. Eu estou com ponto, estou com luz, estou com um monte de coisa. E você que está sentado e interagindo com o programa. O Oriente está só começando, ainda temos outros blocos pela frente. Ó, beijo, queijo, até o próximo bloco.